Recebemos aqui no Instituto Interdisciplinar de Leitura e Ler, Cátedra Unesco de Leitura, o professor José Castilho Marques Neto, do Plano Nacional do Livro e da Leitura, PNLL, do Ministério da Cultura, MINC, para debater temas como o papel do PNLL, o livro impresso e as novas mídias, instrumentos básicos para a produção intelectual, os esforços governamentais para propiciar o acesso ao livro num território de dimensões continentais e demandas comuns à sua gestão. Ouçamos o que ele nos traz. Nós estamos aqui com o professor José Castilho Marques Neto, que é secretário executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura. Professor, qual o papel do PNLL nesta mediação entre governo federal, os atores da cadeia produtiva do livro e o público leitor? O PNLL ele tem a característica básica de trabalhar com a cultura e a educação, portanto, em termos do governo federal, do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, e tem também o outro lado, que é o Estado, trabalhando com a sociedade civil. Dessa forma, eu entendo que a mediação do PNLL é sempre uma mediação voltada para buscar o equilíbrio entre os interesses da sociedade e os interesses do Estado, do ponto de vista de política pública. Então, essa mediação é permanente, essa é uma mediação muitas vezes pontual a partir de algum programa. No caso do setor produtivo, é fazer de fato o equilíbrio do interesse público dentro do desenvolvimento da indústria editorial no Brasil, dentro do desenvolvimento da distribuição de livros, dentro do desenvolvimento das livrarias, da manutenção da bibliodiversidade, de uma política de livro também que seja acessível ao bolso do brasileiro, não apenas a acessibilidade que nós trabalhamos por intermédio das bibliotecas, mas também que ele possa ter livros a preços razoáveis para que possa comportar o livro ser comprado, por exemplo, pelo cartão, agora o Vale Cultura, enfim. O plano, exatamente por fazer essa mediação e trabalhar com o Estado e a sociedade desde o princípio, desde a sua concepção, ele tem essa facilidade e, eu diria mais, tem essa missão. Um evento como a Bienal, agora aqui no Rio de Janeiro, ele visibiliza esse conjunto? Sim, sim. Eu diria para você que praticamente nós vamos a campo, né? Sim. Nós vamos ao lugar, ao locus, onde esse conjunto do debate entre o governo, entre o Estado, entre o interesse público, vai ao encontro do desenvolvimento do mercado, né? Sim. No caso da Bienal do Rio, ou da Bienal de São Paulo, ou das várias feiras do livro que existem no país. Nós estamos falando de uma atividade comercial, uma atividade de promoção do livro, da promoção da venda de livros, da promoção de autores, e tudo isso significa que é uma atividade de mercado. Não é? Ela é ruim para o desenvolvimento do livro, da leitura? Não, é importante, é parte constitutiva também. Então, nós temos sempre que mostrar que cada parte deve fazer bem a sua parte, deve trabalhar isso numa perspectiva própria do Plano Nacional do Livro e Leitura, que no seu eixo 4 contempla exatamente o apoio à economia do livro. Certo. O livro ainda é um instrumento básico para a produção intelectual? Ou será que ele já perde espaço, por exemplo, do ponto de vista da expressão de conteúdo, artigos, ou mesmo para as novas mídias, especialmente as mídias eletrônicas? Como é que fica o papel do livro como instrumento nessa conjuntura e nesse processo de mutação através de novas mídias? Você usou bem a palavra, quer dizer, nós estamos num processo de mutação. E a mutação, no caso das mídias digitais, ou da textualidade eletrônica, como diz o Chartier, essa mutação, nós temos que entender que é a mutação da maneira de produzir, da maneira de reproduzir, da maneira de distribuir e da maneira de ler. Então, nós temos no livro digital, por exemplo, que é a grande nova mídia, é a grande transição, é a grande mutação da leitura entre o papel, o códice e aquela nova plataforma, que não é só uma plataforma, é também uma maneira de se expressar, uma maneira de distribuir, uma maneira de ler. Nós temos ainda muitas incógnitas. Na verdade, nós temos muito mais
perguntas e desconhecimentos do que será o leitor, por exemplo, que está começando a ler por intermédio dessa nova mídia, do que respostas. A verdade é que é uma outra coisa, é uma outra leitura, é uma outra forma de chegar ao texto. Então, eu entendo que, se por um lado nós temos a grande possibilidade de ser um aspecto de democratização da leitura, de termos bibliotecas virtuais hoje que realmente abranjam o grande sonho da Biblioteca de Alexandria, por outro lado nós temos eventuais riscos da leitura fragmentada, da leitura por pedaços, da leitura que possa ser muito mais algo descontínuo do que buscando a totalidade, não só apenas de uma ideia que venha florescer na literatura, mas de uma ideia científica também. Não é? Quer dizer, o que nós leremos? Nós leremos aquilo que virá por uma pesquisa de um instrumento de busca, ou nós leremos aquilo que a nossa interação com o autor, a nossa interação com aquele objeto livre como um todo vai nos fornecer o que nós vamos buscar. São essas questões que estão ainda pairando e que nós ainda não temos nenhuma resposta. Outra coisa, o livro impresso tradicional, ele corre riscos ou ele vai ser, digamos, uma estrela numa constelação de novas expressões, novas mídias? Eu não acredito que ele corra riscos de desaparecimento. Né? A história toda tem demonstrado, e mesmo no campo do texto, desde que foi implantado, não é? Conhecido pela humanidade, nós temos a permanência das mídias, né? Nós temos a permanência do impresso. Eu não vejo, até do ponto de vista da conservação, do ponto de vista da manutenção de um determinado tipo de cultura, que o livro em papel desapareça completamente. Claro que ele vai ter profundas modificações do ponto de vista de que qualquer coisa vai ser impresso. Acho que muitas coisas deixarão de ser impressas. Nós já temos visto isso, por exemplo, as revistas científicas das universidades e dos institutos de pesquisa. Mas a permanência do livro, a permanência do códice, eu acredito que é algo que não há no horizonte visível possibilidade de desaparecimento, mas sim uma convivência. Mais uma vez lembrando o Chartier, nem sempre pacífica, né? Entre o virtual e o impresso. Sim. Uma última pergunta. O acesso de todo cidadão ao livro e à leitura, que é uma das metas do PNLL, como é que ele fica nesse momento com os avanços, com as metas, com as distâncias que envolvem tempo, as distâncias geográficas mesmo de cobertura de um território continental como o nosso, o gerenciamento e também com as situações assim de governo, né, nos níveis federal, estadual e municipal de governo. Nessa conjuntura, como o senhor vê a situação nesse momento? Ela já está, assim, digamos, confortável ou ainda tem algumas demandas a serem atendidas para que se chegue assim, num nível razoável de atendimento a essa demanda? Nós já temos hoje uma demanda razoavelmente atendida pelas ações que foram feitas nos últimos 6, 10 anos, né? Principalmente a partir de 2006, quando se implantou o Plano Nacional de Leitura, se implantou o programa Mais Cultura, a modernização de bibliotecas, a formação de agentes de leitura, enfim, houve todo um movimento, inclusive, de suprir mais de 1.300 cidades. No início do primeiro governo Lula não tinham bibliotecas, e essas bibliotecas foram implantadas. Hoje são algumas poucas dezenas de cidades que não têm biblioteca. Então, os equipamentos estão espalhados pelo país, né? É claro que precisam ser melhorados, os recursos humanos precisam ser reciclados e trabalhados, os licenciados têm que continuar sendo modernizados, as novas linguagens têm que se impor de maneira um pouco mais clara e mais objetiva. Nós temos muita coisa a fazer também nessa área, mas muita coisa também já foi feita. Ao mesmo tempo, o nosso país tem o tamanho de um continente, nós temos uma complexidade do ponto de vista do desenvolvimento econômico, político, social. Eu estou falando de um enorme atraso e dívida
cultural e educacional que o povo brasileiro, os seus dirigentes devem à maioria da nação. Então, nós não podemos pensar um Plano Nacional do Livro e Leitura. Aliás, isso ficou muito claro desde o princípio, desde em 2006, quando ele foi lançado. E para mim é quase uma mantra dizer isso, né? Nós temos que pensar uma política de Estado supragovernamental, suprapartidária, a longo prazo. Então, não pensemos que as coisas possam ser resolvidas de uma hora para outra, ou de um governo para o outro, ou não num período governamental. Nós temos que ter uma longa duração de política, portanto, uma política de Estado, e que todos esses problemas vão se encaixando. Pense bem, nós temos mais de 5.500 municípios, são 5.500 prefeitos, 5.500 câmaras de vereadores, nós temos governadores de Estado, nós temos assembleias legislativas, nós temos o presidente da República e temos uma Câmara no Congresso Nacional. Tudo isso tem que estar politicamente muito bem concertado para que as políticas públicas nacionais na área do livro e da leitura, e é isso que o Plano Nacional do Livro e da Leitura tenha consequência no município, que é onde o cidadão vive, onde ele vai receber, digamos assim, os benefícios dessa política pública nacional. Então, não é possível nós pensarmos que isso vai se resolver a curto prazo. Certo. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, suas formações, aos leitores e telespectadores também do Instituto Interdisciplinar de Leitura, Cátedra Unesco de Leitura. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos ler. As informações sobre o acesso ao livro, a valorização da leitura e o fomento a esta atividade trazidas por Castilho nos mostram o esforço do Ministério da Cultura, MINC, para manter uma presença nas 5 regiões através de programas como o Pontos de Leitura, o estímulo através de bolsas aos novos escritores e a premiação literária. Mesmo admitindo que a resposta da sociedade possa melhorar, eles se mantêm com boas expectativas em relação ao desafio de ampliar o número de leitores.